Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês, sejam bem-vindos a essa conferência Deslumbrando-se com a Glória de Deus. Eu sou o pastor Paulo Júnior e o tema da minha mensagem é Piedade na Prática. Para isso eu quero ler com vocês um texto na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7, onde Paulo diz assim: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para o pouco é proveitoso, mas a piedade é para tudo proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Bom, Paulo escreveu esse texto a Timóteo em um pano de fundo bem complicado. Ele disse que à medida que os tempos fossem passando, que o fim fosse se aproximando, a sociedade iria se corromper bastante, haveria mudança de valores, íamos estar vivendo crises terríveis. E uma das saídas para vencer esses tempos seria a prática, o exercício da piedade. Semelhantemente aos dias de Timóteo, são os nossos, e eu acredito que essa receita, essa direção de Paulo, também é útil para nós. Estamos vivendo tempos muito difíceis em nossa sociedade, você sabe disso. Eu acredito que uma das saídas também é o exercício, a prática da piedade. João Calvino, quando escreveu as Institutas da Religião, disse que o objetivo dele não era de fazer pessoas inteligentes, mas piedosas. Nós temos que ensinar nossa geração a ser temente a Deus, obediente a Deus, piedosa. Temos que ensinar as futuras gerações, as crianças, a serem crianças piedosas, ou a exercitar a prática da piedade para que sejam adultos piedosos. Uma das melhores coisas a ensinar para as futuras gerações é ensiná-las a temerem a Deus desde cedo. Não apenas preencher suas mentes com conhecimento proposicional, mas inflamar seus corações. William Ames, um antigo puritano, disse que teologia é a doutrina de viver para Deus. Teologia e piedade, disse William Ames, estão casados e não podem se separar. Bom, agora, qual é o conceito de piedade na prática? Como nós podemos aprender sobre piedade? Piedade flui do conhecimento de Deus. É aquela devoção sincera e amor a Deus com o desejo de servi-lo diariamente, com santo zelo, santo temor e santa reverência. É nutrir uma comunhão diária com Ele. João Calvino descreve piedade como: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto teme e o reverencia como Senhor. Abraça a sua justiça e teme ofendê-lo, mais que a morte. É isso que quer dizer piedade, é viver em uma santa devoção a Deus. E como essa devoção a Deus, esse zelo a Deus, essa piedade pode se transformar em estilo de vida, em prática diária? Como a piedade interior pode se transformar em prática, ou como se dá a prática na piedade? Para isso eu quero usar os puritanos, vou usar bastante eles aqui na minha mensagem, para mostrar como se pratica a piedade. Para os puritanos, piedade na prática consistia em ler a Bíblia todos os dias, a prática da meditação, dedicar um tempo para orações diárias, a comunhão com os santos, cultivar uma vida devocional regular, frequência no culto público e a prática do culto no lar. Em razão do pequeno período de tempo, eu não vou poder abordar todos esses tópicos, mas eu separei aqui os 4 principais, no meu entendimento, no que tange a prática da piedade. Bom, o primeiro conceito de piedade na prática é a leitura da Bíblia, ler a Bíblia. Nós temos que ensinar nossos jovens, nossas crianças, nossa geração, a amar a Bíblia, a zelar pela Bíblia, a reverenciar o santo livro de Deus, a palavra de Deus. Infelizmente, nós ainda contamos com analfabetismo bíblico muito grande. E a piedade na prática consiste em ler a Bíblia diariamente.
Mas para isso, primeiro, nós temos que conhecer o valor da Bíblia, ver o quanto ela é valiosa. Deuteronômio 32:47, Deus queria que aquela geração soubesse que a Bíblia é de vital importância, sem a qual eles não viveriam. E ele diz, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. A palavra de Deus também é divina e ela é suficiente. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é tanto inspirada, divina, como suficiente. Então é nosso dever ensinar para essas próximas gerações o valor que a Bíblia tem. Ela é a fonte da nossa vida. Ela é inspirada, divina e ela é suficiente, sem a qual não podemos viver. Segundo, devemos também ensinar o amor pela Bíblia. Devemos levar nossas crianças, nossos jovens, a amar, a nutrir amor pela Santa Bíblia. Salmo 119, 97, o salmista declarava o amor que ele tinha pela Escritura ao dizer, ó, o quanto eu amo a sua lei, é a minha meditação todo o dia. A palavra de Deus deve ser por nós amada. Os puritanos viam isso com muita profundidade. Eles chamavam a Bíblia de o livro de Deus, ou de o santo livro. Certo puritano, em sua pregação, fazendo uma ilustração sobre o amor que tinha pela Bíblia, disse, Senhor, o que quer que faças conosco, não tires a Bíblia de nós, mata nossos filhos, queima nossas casas, destrói nossos bens, mas poupa-nos a tua Bíblia, não tire de nós a Bíblia. Veja, com uma declaração como essa, nós podemos ver o amor, o zelo, a reverência, a importância que os puritanos davam à Bíblia. E por fim, nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Nós temos que ensinar a importância da leitura diária. O Salmo capítulo 1, verso 2 em diante diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, e o diabo o pediu que transformasse as pedras em pães e matasse a sua fome, o Senhor traz uma importante revelação lhe dizendo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele coloca a palavra de Deus como um alimento que nutre nossa alma. Assim, irmão, como nós precisamos dos nutrientes diários para a saúde física, para a vida física, nós também necessitamos do alimento bíblico diário, sem o qual não podemos nutrir nossa alma. Não podemos ler a Bíblia de qualquer maneira, o dia que quisermos. Devemos nutrir a leitura diária da Bíblia. Devemos nos alimentar, ter uma dieta balanceada, lendo as Escrituras. Uma dieta espiritual balanceada, lendo as Escrituras todos os dias. E para isso temos que saber o valor da Bíblia, ter amor pela Bíblia, e então cultivar a leitura diária e transmitir para as próximas gerações que a verdadeira sabedoria está aqui, que quem escreveu a Bíblia não foi homens, foi Deus, e grande parte da sua ciência, da sua sabedoria está contida nesse livro. Esse é o primeiro passo para a prática da piedade, a leitura diária da palavra de Deus. Vamos para o segundo passo para a prática da piedade, dedicar um tempo para orações diárias. Juntamente com a leitura, a oração é essencial. Certa vez perguntaram para A.W. Tozer, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ele respondeu, para um pássaro, o que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Veja só, ambas são muito importantes. Acerca da oração, John Bunyan disse, oração é um sincero, sensível e afeiçoado derramar do coração e alma diante de Deus.
através de Cristo, no poder e assistência do Espírito Santo. Tais coisas, como Deus tem prometido, ou de acordo com a sua palavra, existem para o bem da igreja, com submissão em fé para com a vontade de Deus. Orar, diziam os puritanos, é a coisa mais importante nessa vida, no tocante a adorar a Deus. Um outro puritano diz que orar é misericórdia, mesmo que eu não seja respondido. Só o ato de eu me dirigir a Deus, dele permitir que eu fale, que eu me pronuncie, que eu me apresente diante dele, já é um ato de misericórdia sem precedentes, antes mesmo sem que ele me responda. Então, a segunda maneira de praticar a piedade é observar o exercício da oração. É um dos exercícios espirituais mais elevados e deve também, como as Escrituras, ser praticado diariamente. Para isso, nós temos aqui alguns tipos de oração. Temos a oração pública, é a oração feita nos cultos públicos, em momentos do culto que são dedicados à oração. Essa é a maioria dos cristãos presenciais que frequentam os cultos pratica. Nós temos o culto de oração, que são reuniões específicas, que a congregação se reúne para orar e ora por alvos específicos, tanto pessoais, individuais, quanto coletivos. Colocam diante de Deus as necessidades da igreja, as necessidades das nações e dos demais irmãos. Temos também a oração doméstica, que é feita no momento de refeição, onde a família está reunida e vai agradecer pelas refeições. E também a oração doméstica é feita no culto familiar, quando os membros da família se reúnem para adorarem em família, ali ocorrem as orações. Mas tem um outro tipo de oração, e é essa que eu quero desafiar você a praticar. E é essa que corresponde mais à prática da piedade. É a oração secreta, a oração individual, a oração particular, a oração trancada no quarto, com um momento especial, individual, reservado só a Deus. É aquela oração, aquele momento onde você se derrama diante de Deus, em clamor, em pranto, choro, em ações de graça, em gozo, em júbilo, expõe todo o seu coração. É aquele momento que você confessa seus pecados, se arrepende deles, clama por convicção deles. É aquele momento que você adora a Deus e o louva pela beleza da sua santidade. É aquele momento que você agradece a Deus pelas bênçãos concedidas. É aquele momento que você intercede, se coloca diante de Deus por algo ou por alguém, por pessoas, por vidas, por nações. É aquele momento que você clama pela conversão, salvação de pecadores. Invoca o poder de Deus e pede para ser cheio do Espírito Santo. Essa é uma das maneiras de praticar a piedade. Demonstrar o amor, o zelo, a reverência, a paixão por Cristo, por sua palavra, através do ato da oração. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que estás em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, nós precisamos também tanto aplicar em nossas vidas, como ensinar às futuras gerações, nossos filhos, a prática da oração diária, regular, e a prática da oração secreta. Eles precisam aprender a ter um momento a sós com o Senhor. Desde o dia que aquele véu foi rasgado, a entrada até o Santíssimo foi aberta, e nós não precisamos de mediador, nem de medianeiros. Nós, através do sangue de Cristo, através do Filho Jesus, todos nós podemos estar diante do Pai. Deveríamos então nos alegrar por algo tão grandioso dado a nós. Não deveríamos, em razão do que foi feito na cruz, ficar um dia só sequer sem orar, porque tamanho foi o presente, a dádiva que foi nos dada, o véu ter se rasgado e o acesso direto a Deus Pai foi nos permitido. Então isso é imensurável. Como você deve praticar a piedade
através da oração. Comece pela manhã, antes de iniciar as suas atividades. Eu costumo dizer que nós não devemos ver ou falar com ninguém no dia antes de ter falado com Deus. A primeira pessoa que você deve falar no dia deve ser com o Senhor. A primeira pessoa que você deve ver deve ser o Senhor. Não inicie suas atividades, não saia da sua casa sem primeiro ter passado um momento a sós com o Senhor. Salmo 5,3 diz: pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Comece o dia já com uma oração, mesmo que seja rápido, ou se você tem muitos compromissos logo pela manhã, não deixe de sair de casa sem antes falar com Deus. E é claro, no decorrer do dia, você reserva um dia, um horário específico para a prática da oração, como por exemplo Daniel. Então a primeira coisa, comece pela manhã. A segunda, tenha disciplina. Daniel 6,10, a Bíblia diz que, em Daniel 6,10, que Daniel exercitava a prática da oração 3 vezes ao dia. Daniel, 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor, como costumava fazer. Então aqui nós vemos o quê? Que Daniel era disciplinado. Se você quer praticar a piedade de verdade, você precisa ser disciplinado, tanto com a leitura quanto com a oração. Essas práticas exigirão de você disciplina. Orar não é coisa fácil, você vai lutar contra a carne, contra Satanás e contra o mundo. O tempo todo tentando te distrair e tirar a sua atenção desse exercício elevadíssimo que é a oração. E terceiro, seja perseverante. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Persevere. Muitos que vão ouvir essa mensagem, ou muitos que intentam ter uma vida de oração, até começam com muita alegria, iniciam com algum propósito de orar pela família, ou por alguma causa, ou mesmo para sua santificação e devoção pessoal, mas passado um tempo, diante das dificuldades, já desistem. O segredo para uma vida de oração poderosa, profunda, talvez não é a quantidade de tempo que você ora, as horas que você ora, a profundidade com que você ora, mas o quanto você é regular. Isso, para mim, é o mais difícil. Então, seja perseverante. Não desista, não deixe que o sono, o cansaço ou alguma distração, entretenimento, roubem da sua agenda o momento da oração. Então, a prática da piedade no tocante à oração consiste em começar pela manhã, destinar um horário específico para a oração, ter disciplina como Daniel e ser perseverante como o apóstolo Paulo ensinou aos Tessalonicenses. Ok? Bom, a terceira maneira de praticar a piedade está na arte da meditação. A arte da meditação. Bom, a meditação, talvez vocês, a maioria, nem sabe do que se trata, nunca ouviu a respeito disso. A meditação é uma prática que a igreja moderna não observa. Uma coisa que era muito comum na igreja do século 17, 18, hoje foi completamente esquecida. Nós perdemos a prática da meditação. Estamos ocupados demais com os meios horizontais de comunicação. Esquecemos do meio vertical, que é nossos pensamentos voltados para Deus. Então, meditação seria reservar momentos do dia para pensar, refletir, meditar na nossa vida, meditar, refletir na família, no nosso casamento, na condição, na situação dele, meditar na nossa condição espiritual, meditar em Deus, na sua grandeza, nos seus atributos, meditar na sua palavra, nas promessas, nas doutrinas, nas riquezas contidas, meditar em Cristo, na sua obra redentora, salvífica, na sua vinda, no seu retorno glorioso, no seu reinado. Os puritanos dividiam a meditação em 2 partes. Primeiro a meditação ocasional e depois a meditação proposital. Eram as 2 maneiras que os puritanos dividiam a meditação. Primeiro, a meditação ocasional.
É aquele tipo de meditação que fazemos durante o decorrer do dia. Não é aquele momento específico que reservamos para meditar. Não. É aqueles períodos durante o dia que paramos para refletir, para pensar, para meditar. E nós meditamos durante o dia em elementos que nos trazem à mente algum princípio bíblico, ok? Por exemplo, os puritanos costumavam fazer isso quando estavam na sua rotina diária e de repente se deparavam olhando para o céu. Paravam um tempo e olhavam para o céu e começavam a meditar. Vejam só, quem sustenta tudo isso é o Senhor, com a palavra do seu poder. Ou então, vendo aquele sol bonito, glorioso, meditavam na grandeza de Deus. No Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão, das suas mãos. Então, através de elementos do dia a dia, eles envolviam textos bíblicos, os atributos de Deus, associavam aqueles elementos à grandeza de Deus, a princípios bíblicos, então meditavam e adoravam e louvavam a Deus. Então isso é tremendo. Ou, por exemplo, se via um óbito, presenciavam um óbito ou a notícia de um óbito, para nós hoje isso é o que mais está acontecendo, né? Óbitos. Então, no decorrer do dia, ao se deparar com óbito, eles pensavam. Desculpe, quando viam o óbito, olhavam para a finitude do homem, a fragilidade do homem, a brevidade da vida. E também viam, olhando para a finitude do homem, a necessidade que o homem tem de vida, vida após morte, de vida eterna. Ou a necessidade que o homem tem, sendo finito, estando debaixo da lei do pecado, a necessidade que ele tem de um Salvador. Então, veja que coisa gloriosa. Os puritanos não desperdiçavam um momento sequer do dia, mesmo na sua rotina diária, trabalho, escola, com os deveres domésticos. Haviam elementos no seu viver diário que levavam eles a associar aqueles elementos a textos bíblicos, aos atributos de Deus. Então eles refletiam. Experimente fazer isso, a meditação ocasional. Você vai se deparar com elementos que vão levar você para princípios bíblicos. E quando você menos perceber, você vai se pegar ali louvando, adorando a Deus, se quebrantando, confessando pecados, mesmo que o tempo seja curto. O segundo tipo de meditação é a meditação proposital. É dedicar um período específico do dia para meditar. É algo que você faz propositalmente, todos os dias. Isso geralmente é feito no período devocional. Mencionamos que uma das práticas da piedade é a leitura da Escritura, momento que você reserva para estar com a Escritura. E o outro é o momento de oração, também é o momento que você reserva para estar em oração. Esse é o seu período devocional. Geralmente a prática da meditação vem depois que você reservou um tempo para orar, leu as Escrituras, agora você vai, seguido a essas duas práticas, reservar um tempo silencioso. Não é para falar, não é para ouvir, não é para estar envolvido com nenhum ruído dessa vida. É apenas para refletir, para meditar, para pensar. Ok? Agora, quais os princípios, os elementos para a meditação ser útil? Você ter um período de meditação agradável, eficaz, fértil. Primeiro, ore a Deus para sua mente concentrar-se no objeto de meditação. Geralmente nós estamos muito dispersos, carregados de coisas, ansiosos. Inicie o período de meditação orando: Senhor, leva minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Traz paz de espírito e me leva a pensar no objeto da meditação. Seria um texto, seria um sermão, seria uma situação. Segundo, selecione uma porção da Escritura para meditar. Provavelmente aquilo que você já leu durante o dia, ou pela manhã, ou no seu período devocional de leitura. Nesse momento de meditação, separe uma porção da Escritura, ou uma passagem completa, ou apenas um versículo, e medite nele.
Comece a pensar, a se aprofundar no que aquele texto quer dizer. Pense naquela porção, reflita e trabalhe ela na sua mente, aquela porção da Escritura que você leu. Terceiro, no seu período de meditação, pergunte a si mesmo, como esses textos se aplicam a mim? Como eu posso me contextualizar nessa passagem? Qual a relação desses textos, dessa passagem, dessas doutrinas comigo? Comece a pensar nisso, reflita nisso. E quarto e último, faça uma avaliação de si mesmo. Durante esse período de meditação, faça uma avaliação de si mesmo, como você tem se conduzido à luz dos textos que leu, à luz da palavra de Deus, como você tem se conduzido como marido, pai, patrão, esposa, filha, filho, cristão, ministro. E por fim, tire desse período de meditação lições importantes, nas quais você vai anotar. Tenha em mãos papel e caneta e faça anotações como David Brainerd fazia, John Wesley fazia e tantos outros puritanos faziam também. Eles anotavam esse período que eles passavam com a leitura, com a oração e meditando. Era o balanço que eles faziam. Assim você vai ter um excelente momento com a meditação. Essa é a terceira maneira de praticar a piedade. Agora vamos para a quarta e última maneira. Essa é feita em conjunto, junto com a família. É a prática do culto no lar. Infelizmente, é outra prática que a igreja moderna, principalmente a igreja brasileira, não observa, né? A regularidade, a frequência, a prática do culto doméstico, do culto familiar. O culto familiar é talvez um dos melhores métodos para crescermos em piedade. Jonathan Edwards disse acerca do culto no lar, eu vou ler aqui para você. Antes de concluir minha pregação a esta igreja, peço-lhes que me permitam novamente repetir e incutir-lhes com sinceridade o conselho que, com frequência, tenho dado aos líderes de famílias, como pastor deles. Afoguem-se em ensinar, aconselhar e orientar seus filhos. Criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham uma constante diligência em atividades desse tipo. Então veja a importância de nós cultuarmos com os nossos filhos, com nossa família. Através do culto no lar, evangelizamos nossos filhos, guardamos a pureza do lar e crescemos em santidade. Através do culto doméstico, ensinamos a razão da nossa fé. O culto doméstico serve também de termômetro espiritual da família. E era tão importante na época dos puritanos que eles eram disciplinados se não fizessem o culto familiar regularmente. Era considerado um pecado contra a família. A.W. Pink, falando do culto no lar, também diz: visto que o crente não pertence a si mesmo, mas foi comprado por preço, seu alvo é glorificar a Deus. Em todos os relacionamentos da vida, não importa a posição social que ele ocupa, ou mesmo que ele é, o crente tem de servir como uma testemunha de Cristo, juntamente com a igreja de Deus. O lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente. E todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas no seu lar percebam que Deus está ali. Então, eu quero incentivar vocês também a cultivar o culto no lar, a iniciar a prática do culto no lar diariamente. Vocês vão ver os efeitos positivos os efeitos positivos em toda a família. E
ensinar as novas gerações a importância da adoração familiar. Em 1847, o pastor presbiteriano James W. Alexander comentou a respeito do declínio óbvio deste dever. Neste aspecto, nossa igreja não se pode comparar do século XVII, juntamente com a observação do domingo e da catequização das crianças, o culto familiar perdeu seu lugar. Há muitos chefes de família, membros de nossas igrejas, alguns pastores e diáconos, que não mantêm nenhum culto de adoração a Deus em suas casas. Então, veja só a repreensão que ele está dando por não observar essa prática tão elevada, tão eficaz, tão graciosa para os nossos dias. Eu vou dar aqui, terminando a minha palestra, porque o tempo é limitado, trata-se de uma conferência online, 4 razões para realizarmos o culto familiar. A primeira razão é porque somos mordomos de Deus. O que quer dizer isso? Nossos filhos não são nossos. O salmista diz que eles são heranças do Senhor. Foram entregues a nós para que nós, como mordomos, cuidar bem deles. Então, tenha em mente isso. Você cria filhos para o Senhor. Eles são propriedades do Senhor. Então, o seu zelo, a sua atenção devem ser grandiosíssimos no tocante à educação, à formação dos seus filhos. Segunda razão para realizarmos o culto doméstico. Seu filho nasceu em um lar cristão. Bom, a providência divina fez com que o seu filho nascesse em um ambiente cristão, de pai e mãe cristãos, ou de pai ou mãe cristão. Isso significa o quê? Que se a providência divina colocou essa criança em um lar cristão, é porque Deus quer que ela seja evangelizada, que ela venha à fé, que seja um crente em Jesus. E você pode fazer isso através do culto no lar. Não existe maneira melhor de evangelizar seus filhos, de levá-los ao Senhor, do que o culto doméstico diariamente. Terceira razão para praticar o culto doméstico. O culto no lar nos prepara para o culto público. Você vai ter elementos do culto público no lar: leitura, adoração, oração. As crianças, a família vai estar acostumada com a rotina diária do culto, e quando chegar o tempo de se dirigir ao culto público, eles não terão dificuldades. O culto doméstico, então, prepara a família para o culto público. Já ensina-os a ter reverência, temor, ensina-os a adorar, meditar nas Escrituras e orar ao nosso Deus. E quarta e última razão para observarmos o culto doméstico: o declínio espiritual do povo. Muitos irmãos, por exemplo, muitos pastores, estudiosos da América dizem que o declínio espiritual da América se deve a muitos líderes e pastores, pais de famílias, terem abandonado o culto doméstico. É uma das razões para o declínio espiritual. Então, essas são as 4 maneiras de praticar a piedade. Eu espero que Deus te abençoe com essa palavra. Eu espero que você se esforce. E para terminar, eu quero dizer a finalidade da piedade. A finalidade da piedade é a glória de Deus. Fazemos tudo isso para Deus receber glória para si, para Deus ser glorificado, para que o mundo, ao ver a prática da piedade em nossas vidas, glorifique o Pai que está nos céus. O fim último não é nós mesmos, não é nossa performance, nem os efeitos disso em nossas vidas, mas Deus Pai ser exaltado e ser glorificado. Amém? Que você possa então, a partir de hoje, iniciar a prática da piedade, ser um cristão piedoso, ensinar as novas gerações a serem piedosas, para a glória de Deus. Deus abençoe.